Pensando em Jesus. Como o pensamento de Jesus influencia na sua vida e contribui de forma positiva? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Este vídeo indo ao ar no dia 23 de dezembro de 2021. Amanhã é dia 24, é Natal. Um Feliz Natal para todos vocês. Agradeço a companhia de vocês no canal sempre. E hoje, como nós estamos chegando aí no Natal, né? E todo aí o Ocidente, né, até uma parte do Oriente cultiva, né, a época do Natal. Como não poderíamos falar alguma coisa sobre isso, né? Mas veja que nós vamos falar do Natal através do exemplo de Jesus. E pode-se dizer, né, que o Natal se fortaleceu, né, aí através do cristianismo. Mas o que nos chama a atenção, meus amigos, para a figura de Jesus, né, para a figura uma figura que pode-se dizer controversa, né? Talvez alguns digam assim, mas Anderson, como assim Jesus controverso? Ele não era todo equilibrado, ele não é... Vejam, se você sempre lê as mesmas passagens da Bíblia de Jesus falando de amor e de bondade, você vai ver esse Jesus mais linear. Mas Jesus, ele tinha muitos pensamentos que ele externava sobre a vida, sobre condições que estão lá todos escritos na Bíblia. Não é nenhum segredo, não é nenhum evangelho misterioso aí descoberto recentemente. Mas pense, imagine por um segundo. Imagine por um segundo. Não o Jesus que você conhece agora. Você conhece o Jesus cultivado em 2000 anos de cultura, espalhado através da cultura romana, que lá com Constantino estipulou que Roma seria cristã. E pode-se dizer que naquela época Roma queria dominar o mundo e conseguiu, através do cristianismo, né? Conseguiu dominar o mundo, né? E o império estava bem fraco, né? E foi com o cristianismo que tudo cresceu, tá? Mas veja um fator interessante. Hoje você conhece Jesus como uma grande entidade religiosa. Mas imagine Jesus naquela época, se você estivesse pisando lá naquelas terras de Jerusalém, aqueles lugares que Jesus passou naquela época. Você não saberia quem é aquele homem. Você não teria ideia de quem é aquele homem. Você talvez estivesse cultivando religiões de vários deuses, né? Ou não acreditasse em nenhum, ou você fosse judeu. Jesus inicialmente, né, era judeu, saiu de uma mãe e um pai judeu. Você não teria a mesma visão que tem hoje. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E o que seduziu as pessoas com a imagem de Jesus? Foi a palavra. Foi o ensinamento dele, o jeito dele viver, dele encarar a vida. Talvez lá naquela época você não olhasse como hoje, com certeza. Né? Hoje ele é uma grande entidade cristã. Né? Até, pode-se dizer, ele é o próprio Cristo, né? Ele é o próprio Cristo. A religião cristã vem dele. Antes não existia isso. Não existia cristão porque não tinha Cristo. Então, vejam, que é interessante que naquela época as pessoas não viam ele como o Cristo. Para muitas pessoas era só mais um maluco que apareceu na cidade, tentando fazer profecias, tentando angariar seguidores. Mas aí é que vem a mágica da coisa. De você ver Jesus como um ser humano. Um ser humano. Isso é importante. Porque ele estava, não importa se ele era uma grande entidade, se na visão católica era o Filho de Deus, todos nós somos também Filho de Deus. Né? Não importa o que era, mas naquela época, Jesus pessoa, pisando no chão, conversando com as pessoas, andando como qualquer pessoa anda pelas ruas. Alguém dizendo coisas que você não compreende direito. Como assim? Eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Que eu devo perdoar 70 vezes 7? Mas espera aí, Moisés não me disse que é olho por olho e dente por dente?
Jesus também disse que eu não vim mudar a lei, mas reafirmá-la. Ora, quando ele fala amar o próximo como a si mesmo e perdoar 70 vezes 7, ele está revogando o olho por olho, dente por dente. Né? Não tem como você seguir duas leis. Né? Como diz na própria Bíblia, não dá para você seguir a Deus e a Mamon, né? Que era um Deus pagão. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Então não dá para seguir duas leis. Não dá para usar a conveniência. Opa, peraí, eu gosto daquela pessoa, então peraí, na hora de aplicar a lei, ama o próximo como a ti mesmo. Perdoar 70 vezes 7. Ah, mas não é meu amigo, não é da minha família, então olho por olho, dente por dente. Quando saiu aquele mandamento, né, de Jesus, que pode-se dizer, se fôssemos resumir, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, toda a lei e os profetas, tudo, ame ao próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Só isso. Acabou. Acabou todas as leis. Esqueça todo o livro, esqueça todas as histórias, esqueça todos os símbolos, se você só fizer isso. Só fizer isso. Em qualquer situação, em qualquer dificuldade, você coloque este mandamento na frente. Você vai compreender. Quem ama o próximo precisa matar? Quem ama o próximo precisa cobiçar a mulher do próximo? Não. Quem ama o próximo rouba do próximo? Não. Então veja que todos os outros ensinamentos são acessórios e são mais leis que pretendiam doutrinar o povo lá daquela época do que algo necessário para hoje. É claro que você vai dizer assim, mas Anderson, as pessoas ainda roubam, ainda matam, ainda cobiçam. Vamos pensar que somos mais evoluídos. Vamos pensar que podemos mais, que podemos seguir um mandamento só. Porque qualquer coisa que você imagine, né, você pode ter uma pergunta, olha, eu preciso fazer tal coisa, será que eu faço? Será que aquela pessoa não vai ficar chateada? Pense, você faria isso com você mesmo? Seria bom para você se isso acontecesse com você? Se você, olha, não gostaria, então não faça com ninguém. Não realize tal pensamento com ninguém. Jesus deixou tantas coisas que eu imagino que naquela época era algo que atraía muito, seduzia muito. Nossa, mas que pensamento é esse diferente? Ele vem para dizer algo diferente, que nos acalma, nos tranquiliza, porque a gente não vai precisar ficar tão desesperado quanto a lei da pena de talião, por exemplo. Tantas regras que se criavam em cima de situações, e sempre era tudo Deus que dizia, Deus que dizia, Deus que dizia. Né? E Jesus estava lá para ensinar de uma forma diferente. O repartir o pão, o dividir. Coisas tão simples que a sua mãe falava para você. Divida os seus brinquedos com os amigos. Divida o doce com o seu irmão. Jesus já ensinava lá atrás, né? Dividir o pão. Dividir o vinho. Que nós podemos ser alegres, que nós podemos cantar, que nós podemos dançar, que nós podemos amar. As pessoas gostam muito de dizer assim, eu aceitei Jesus, e agora aceitando Jesus, não preciso de mais nada. Precisa de muita coisa, porque aceitar Jesus não é ganhar uma carteirinha escrito que agora você aceitou Jesus e você vira uma espécie de autoridade. Muitas pessoas acreditam nisso. Dão carteiradas, olha, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como se a vida fosse totalmente ilibada, não tivesse nenhum pensamento impuro. Aceitar a Deus não é simplesmente se ajoelhar na igreja ou no centro espírita, tanto faz. No centro espírita ninguém se ajoelha, não é necessário. Ajoelha-se aqui, ó. Porque não adianta você colocar o seu joelho no chão, mas na cabeça você não é submisso. Na cabeça você não se dobra para Deus. Na sua cabeça você não aceita os ensinamentos de Jesus. O joelhinho está no chão para mostrar para as pessoas que você é do Cristo. Mas na cabeça você não segue o ensinamento. Então vejam que é algo só simbológico. Inclusive Jesus tinha uma fala, né, que ele dizia, perguntaram para ele como é que a gente ora. Como é que a gente ora? E ele tinha um ensinamento, né, que hoje eu acho que daria aí um susto em muitas igrejas. Ele dizia, quando orardes,
entra no teu quarto e fecha a porta em segredo e ora em segredo, porque o teu Pai que está nos céus, que sabe tudo o que acontece em segredo, vai te ouvir. Não faça como outros. Ele deu um nome lá, quem que era? Não lembro agora do povo lá. Ele dizia, não faça como o fulano, ciclano, aquele povo que fala alto nas igrejas, de pé nos púlpitos, para parecer temente a Deus, para demonstrar que tem fé. Ele dizia, quando você quiser orar, ora em segredo, que teu Pai ouve em segredo. Não precisa você gritar nos templos, em pé, para ser ouvido. Então olha quantos ensinamentos ele dava, que até hoje as pessoas têm uma extrema dificuldade. Jesus era simplicidade. Jesus não disse em nenhum momento, carregue uma cruz por 20 quilômetros, ande de joelho uma escadaria para me alcançar. Ele nunca disse isso que você precisava fazer. Ele sempre dizia que você quer ajudar, ajuda o próximo, não a mim. Não dê dinheiro para mim. Uma vez os apóstolos reuniram muito dinheiro para combater os romanos, né? Tomé, se não me engano, fez isso. Ele disse, devolve. Ah, mas eu não encontro mais as pessoas, então dê para todos os pobres. Nós não precisamos de espadas, não precisamos de dinheiro. É só o ensinamento. E muita coisa ele deixou. Se a gente fosse falar só de Jesus aqui, dos ensinamentos, a gente ficaria horas só falando de várias coisinhas imperceptíveis para muitas pessoas, que fazem muito do contrário ou fazem muito o oposto da simplicidade de Jesus. Quantos templos Jesus construiu? Nenhum. Jesus subia em púlpitos maravilhosos, dourados, com colunas homéricas? Nunca. Ele subia numa pedra, sentava embaixo de uma árvore. Nunca pediu para ninguém juntar dinheiro para construir templo. E ainda assim, depois, em 2022 anos que nós estamos indo agora, nós ainda falamos de Jesus. Mas nós subvertemos muita coisa. Achamos que Jesus é externalizar as coisas de forma escandalosa, é construir templos dourados, é acreditar que só se vai no centro espírita e pronto, já se torna um servo de Deus, está tudo pronto, está tudo bom, é assim, agora eu sou de Deus. É praticar. Lembram do outro vídeo de segunda-feira? Que nós falamos lá da mudança, né? Da reforma íntima, mudança interior. É isso que muda você. É isso que torna você cristão. Ah, Anderson, mas eu não gosto tanto assim do Cristo, eu sou mais Buda. A mesma coisa. A mesma coisa. Buda também falava que você tem que amar o próximo. Buda falava, Jesus falava, Krishna falava que você tem que amar o próximo. Todos os grandes profetas sérios falavam que você tem que amar o próximo. Muito antes de Jesus já se falava que se tem que amar o próximo. Então, meus amigos, quando você pensar em Jesus, pense nesse Jesus simples, nesse que andava com os pés no chão, de sandália, né? E dava os ensinamentos, que era humano, que você podia olhar para ele e se ver nele. Porque o maior ensinamento que Jesus deixou, o aceitar Jesus, é seguir o ensinamento dele. Apesar das coisas, apesar dos amigos que ele tinha, apesar das traições, apesar de tudo que acontecia de ser até negado, ainda assim ele perdoava. E estes foram os maiores ensinamentos. É viver Jesus, não aceitar Jesus. Aceitar qualquer um aceita. Viva Jesus. Tenho certeza que vai ser difícil, mas à medida que você conseguir, vai ser muito gratificante. Então, obrigado, meus amigos, por ficarem até aqui. Muita paz, muita luz e um bom Natal para vocês, de muita festa, de muita alegria, muitos abraços com seus familiares, muitos beijos, com muita paz, muita luz. Até a próxima.